Bem, para a UGT tem o acordo que todos os outros acordos tiveram. Em 21 acordos de concertação social assinados, este é o 21º, a UGT é um dos parceiros sociais, sobretudo do lado sindical, o único que até hoje nunca virou a cara à luta, nunca virou a cara ao compromisso e ao seu sentido de responsabilidade. Achamos que é importante para os trabalhadores. Contrariamente àquilo que ouvimos de outras fontes e de outras formas, dito em relação a este acordo de concertação social, eu devo afirmar que, primeiro, o Sr. Primeiro-Ministro foi muito assertivo na forma como explicitou os pontos eventualmente mais controversos do acordo. Segundo lugar, o Ministro do Trabalho, Vieira da Silva, acabou por fazer um enquadramento sobre as razões que levaram à assinatura deste acordo. Combate à precariedade e, acima de tudo, a redinamização da negociação coletiva. Para o GT são dois pontos fundamentais. Todos aqueles que acham que um acordo é impor a sua vontade, independentemente da vontade dos outros que estão à volta de uma mesa negocial, é um erro profundo. Não é isso que está consagrado no princípio do diálogo social, não é isso que está consagrado no diálogo social tripartite, não é isso que está consagrado na OIT e em nenhum fórum internacional, quando tem que haver várias partes cujas vontades têm que se conciliar. E isto foi muito difícil. Eu relembro as palavras do Sr. Presidente da República no 10 de junho. É muito difícil um processo negocial, porque para fazer rupturas há uma grande volúpia e, portanto, as organizações e muitas pessoas acham que é mais fácil e tentador avançar para a volúpia da ruptura do que fazer com muita dificuldade um acordo. A UGT fez este acordo. E, contrariamente ao que tem sido propalado de uma forma falsa, em alguma comunicação social, por alguns arautos da desgraça, que vêm no conflito permanente, na agitação, no bota abaixo, no negativismo, a sua forma de estar, eu quero dizer, em nome da UGT, para este acordo foi aprovado por unanimidade do nosso Secretariado Nacional, dizer, contrariamente àquilo que alguns afirmam, este é um acordo que combate efetivamente a precariedade. Contrariamente ao que alguns afirmam, este acordo não retira rendimentos aos trabalhadores, pelo contrário, mantém uma sessão de manutenção daquilo que são os nossos direitos de quem trabalha, de rendimentos, na sequência daquilo que este Governo tem feito nos últimos 2 anos e meio, ou seja, reverter muitas medidas dos tempos da Troika. Finalmente, dinamiza-se a negociação coletiva, é verdade, e vai para a área da negociação coletiva um conjunto de matérias, entre as quais a questão do banco de horas, grupal ou individual, ou por acordo dentro da empresa, entre 65% de trabalhadores, a decisão do banco de horas grupal que estava no programa de governo, isso são matérias, naturalmente, que nós entendemos que são válidas, não ofendem o princípio de um acordo de concertação social. Mesmo a questão de passar de 90 dias para 180 dias o período experimental, que tanta confusão e tanta celema tem levantado, nós estamos a falar, neste momento, numa matéria que tem a ver com trabalhadores à procura do primeiro emprego, já não são só jovens, são trabalhadores quaisquer que eles sejam à procura de um primeiro emprego ou desempregados de longa duração, com uma expectativa, um contrato de trabalho sem termo, ou seja, um contrato permanente. A um posto de trabalho efetivo tem que responder naturalmente um posto de trabalho. É isso que nós estamos a discutir. Ora, é perceptível, e eu acho que é entendível pelas generalidades portuguesas, que a partir de agora, se o trabalhador à procura do primeiro emprego é o primeiro emprego, tem que fazer um período de avaliação um bocadinho mais longo, precisamente para garantir que a sua adaptação ao local de trabalho, à empresa ou ao setor, é um pouco mais longo, para garantir que será contratado sem termo. Portanto, um contrato permanente para permitir estabilidade, promover uma maior demografia, promover a natalidade, é isto que nós naturalmente estamos a discutir. Se estamos a discutir que isto é para se aplicar a todos e que isto, em vez de promover, combater a precariedade, peço desculpa, afinal afundar, não é verdade. Isto, naturalmente, é um primeiro passo. É evidente que ao longo dos próximos meses, do próximo ano, nós vamos avaliar o impacto na realidade, nas empresas e na vida dos trabalhadores, do que é este acordo de concertação social, de um governo do Partido Socialista, que tem uma forte componente social, que tem um enquadramento político-partidário na Assembleia da República, que consegue atingir este grau de compromisso com os 4 empregadores e com a UGT, eu acho que é de enaltecer e enobrece quem assinou este acordo. Enobrece-o porque nós, efetivamente, defendemos os trabalhadores, defendemos as empresas e é defender o país. Este é um bom acordo, é importante para o Governo, ajuda à estabilidade política e dá um exemplo para o exterior e para a Europa. Em Portugal, e apesar de muitas vozes do Restelo, continua a haver capacidade de se entabular um forte diálogo tripartido que permita que haja acordos assinados entre todas as partes. Foi isso que hoje aconteceu e, portanto, nesse aspecto, sinto-me satisfeito. O Parlamento é a casa da democracia em Portugal. Tem o direito de analisar o acordo de concertação social. Mas há uma coisa que hoje nós não podemos escamotear. Quem veio assinar em nome do Governo foi o Primeiro-Ministro.
também é secretário-geral do Partido Socialista. E, portanto, a primeira mensagem é, naturalmente, apelar ao Partido Socialista o seu sentido de responsabilidade e o sentido de responsabilidade e de lealdade que deve ter com o seu secretário-geral e primeiro-ministro, que hoje defendeu de uma forma inequívoca e incontornável as virtudes deste acordo. Esta é a primeira mensagem. Em segundo lugar, apoiar ao PS e ao CDS, que sempre defenderam a concertação social, que estiveram no governo anterior, que convidaram a UGT a assinar um acordo difícil, muito difícil em 2012, e espero que isso não seja esquecido, e também retomar aquilo que foi as palavras do Dr. Rui Rio, presidente do PSD, que diz que não há de ser pelo PSD, que desde que haja um acordo de concertação social em que a UGT e a CIP, até os restantes empregadores, assinem um acordo, não será o PSD que o vai inviabilizar. Naturalmente que nós podemos até esperar que haja um conjunto de propostas de alteração surgidas no Parlamento. Cabe a quem tem a responsabilidade de defender a concertação social este acordo, os empresários e os sindicatos que o UGT representa, de definirem no dia 6 de julho qual deve ser o seu sentido de voto. Nós aquilo que defendemos é o país. Estou convencido que os deputados defendem muito mais o país, são eles que aprovam a legislação de Portugal e, nesse sentido, estou convencido, como dizia o Ministro Vieira da Silva, que haverá uma maioria muito significativa que viabilizará este acordo de concertação social. Este acordo é muito importante, é importante para o GT porque é importante para os trabalhadores. E se é importante para os trabalhadores, é importante para o país. Há muitos anos esta parte que para o GT o desafio do combate à precariedade tem sido um desafio constante. E este acordo que acabamos agora de fazer, o acordo tripartido, vem de certo modo reforçar a nossa posição no sentido de dizermos que a precariedade não serve a ninguém. Não serve aos trabalhadores, não serve ao país, não serve à economia. E esta é a principal situação que eu entendo e que ficou no acordo, que é imprescindível e fundamental. Por outro lado, temos a questão dos jovens à procura de primeiro emprego, dos desempregados de longa duração, que não podem ver os contratos como têm tido, aqueles contratos que são contratos às vezes de pouco mais de 30 dias automaticamente renováveis e agora ficam as empresas impedidas de os fazer. Isto é importante, só precisamos dos jovens no nosso país, precisamos que os jovens se sintam apoiados, que sintam que têm trabalho que não é precário, que têm trabalho digno, trabalho de qualidade. E obviamente que este é um ponto de partida e teremos agora que trabalhar muito na negociação coletiva, porque este acordo também reforça o papel da negociação coletiva. E a partir do momento em que ele reforça, os sindicatos da UGT estarão com certeza muito mais fortalecidos com vista a estabelecer contratos coletivos de trabalho que vão de encontrar as necessidades dos trabalhadores e das empresas. Espera-se que os grupos parlamentares assumam o seu compromisso como a UGT assumiu o seu. Este acordo é um acordo tripartido, a concertação social valoriza a nossa democracia e, portanto, aquilo que se espera é que os diferentes grupos parlamentares aceitem este repto de fazerem passar este acordo de conciliação entre todos nós, patrões, UGT e o Governo.